Nossa referência bíblica está em Apocalipse 13:10. Apocalipse 13:10. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Quando você medita no ministério público de Jesus, uma coisa se nota com muita facilidade. O quê? Ele se relacionava muito com as casas. Existem milagres que marcaram a história e estão registradas na Bíblia. As visitas que ele resolveu fazer em algumas residências. Jesus, ele entrou em várias casas, e cada visita, cada entrada dessa, ela trazia um propósito específico. Jesus, ele nunca visitou uma residência para falar mal da vida de alguém. Jesus, ele nunca se reuniu dentro de uma residência para formar panelinha. Quando ele chegava numa casa, o sobrenatural se manifestava, porque as suas andanças eram direcionadas pelo Espírito. Jesus, ele não andava errante, procurando lugares para preencher uma agenda. O Espírito Santo ungiu ele, e ele mesmo declarou isso: o Espírito do Senhor Jeová me ungiu. Então, quando ele chegava numa residência, a unção do Espírito estava sobre ele. E essa unção que Jesus carregava com ele não é diferente da unção que nós carregamos. Eu vou repetir. O Espírito do Senhor Jeová, que era sobre Jesus, aquele que no batismo se manifesta em descida em forma corpórea de pomba, não é diferente do Espírito que está sobre a noiva. O Espírito que atuava em Cristo não é mais poderoso do que esse que está sobre nós. É que para mim viver as coisas que Cristo viveu no seu ministério público, eu preciso fazer apenas uma coisa. E o que é, pastor? Responda você para o seu irmão: dá lugar. A revelação bíblica que João recebe em Patmos
é essa: eis que estou à porta e bato. Quem bate está do lado de fora ou está do lado de dentro? Aí o texto diz: quem ouvir, primeiro processo, eu tenho que ouvir ele bater. Segundo processo, abrir a porta. Porque tem gente que ouve, mas não abre. E tem gente que não ouve e também não abre. Quantos cultos ele bate aí através de um hino? Ele bate aí através de uma saudação. Ele bate aí através de um testemunho. E eu e você, no mundo da lua. E aí a verdade bíblica é: o mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré para dar vista aos cegos, para pregar o ano aceitável do Senhor. É o mesmo Espírito que está aqui nesta noite. Arocanduraia. Se tu soubesse a autoridade independente de cargo, cargo é apenas uma organização. Deus levanta, mas o que adianta ter um cargo e não ter a unção? O que adianta ser pastor e não ter a unção? O que adianta ser regente, dirigente de ciclo de oração, missionária, pastora e não ter a unção? Tem gente que não tem uma credencial, mas tem o óleo do Espírito na cabeça. E eu quero te dizer nessa mensagem que quem foi ungido não tem como desungir. Olha para o teu irmão e diga: tu está pego, é caminho sem volta. Tu pode estar desviado, tu pode estar no tráfico, tu pode estar na prostituição, tu pode estar na sarjeta, mas quando Satanás olha para você, ele sabe que tu és um ungido de Deus. A Bíblia diz, pastor Sérgio, que nós fomos selados. O Império Romano trabalhava com esse método. As monarquias trabalhavam com esse método do selo. Ia lá o carimbo com a efígie do rei. Na sepultura de Jesus, os selos que faziam a vedação da pedra, tinha lá o rosto do imperador romano da época. Selo é autoridade de propriedade. Selo é domínio sobre. Só que você não é selado com o selo da prefeitura de São Vicente. Você não foi selado com o selo do brasão da República Federativa do Brasil. Tu pode ser o crente mais fraco. Eu me lembro que quando eu me converti,
converti. Eu tinha uma semana de novo convertido. Na minha casa ninguém sabia que eu tinha me convertido, porque a minha família era envolvida no candomblé. Uma vez a mãe de santo estava sentada numa cadeira, conversando com meu pai. Ela estava com uma vela acesa dentro da boca. Não sei como é que era aquilo, mas estava lá, falando com meu pai com uma vela acesa dentro da boca. Eu era novo convertido. Estava passando uma situação que o Daniel conhece, que eu briguei com um cara, saí na vantagem, arrebentei ele todinho. Eu já estava na igreja, uma semana de novo convertido, e na frente da minha casa juntou uns 40 querendo me matar. Lembra disso? Do rapaz lá da vila, que ele até morreu. Eu desesperado, novo convertido, falei para o meu pai: deixa eu conversar com ele um pouco aí. Meu pai saiu da cadeira, entrou para dentro de casa, fechou a porta. Quando eu sentei na frente do Exu lá, ela baixou a cabeça, cuspiu a vela e disse assim: eu quero que você saia daqui. Eu disse: por quê? Eu preciso falar com você. Ele disse assim: você foi lá naquela igreja, aceitou o homem lá de cima, e eu não tenho mais poder sobre a tua vida. Eu fiquei assustado, porque meu pai não sabia, minha madrasta não sabia, ninguém sabia. Eu disse: como é que ele sabe? E ele continuou: sai daqui. Aí eu, na minha ignorância, eu disse assim: se o homem lá de cima, que eu aceitei, como você falou, é mais forte do que você, então saia você da minha casa. O Exu saiu na hora. Meu pai abriu a porta e disse: o que foi que aconteceu? Eu não sabia, eu não entendia, mas a unção do Espírito de Deus, ela já estava sobre a minha vida. A autoridade não é tua, a autoridade não é nossa, a autoridade é do Espírito. Eu vou começar a profetizar agora. Primeira casa que Jesus entra é a casa que acontece um casamento. A casa em Caná da Galileia. Aí ele se utiliza de um elemento chamado água, que não tem cor, cheiro e nem sabor. Ele vai usar o elemento água para fazer um milagre dentro daquela casa que acontecia um casamento. E aí ele pega o que não tem cheiro e faz ter cheiro. Ele pega o que não tem cor e dá cor. Ele pega o que não tem gosto e dá gosto. É isso que ele vai fazer na tua casa hoje. O que está sem cor, o casamento está sem cor, o relacionamento familiar está sem cor, está pálido, está negra a coisa, está difícil. Ele vai dar cor, a cor da comunhão, a cor do amor, a cor da harmonia, a cor do milagre. Ele vai dar cor. Olha para o teu irmão e diga assim: vai mudar, porque ele vai na tua casa hoje. Ele vai dar cor ao que não tem cor. Ele vai dar gosto ao que não tem gosto. Pastor, eu perdi o gosto. Vai voltar o gosto. Pastor, eu não tenho mais prazer. Vai voltar o prazer. Porque Jesus vai passar na tua casa hoje. Deu cor, deu sabor e deu cheiro. Sabe o que é isso? Transformação.
Ele transformou. Depois da transformação, o que não tem cor, cheiro e sabor vira alegria. Porque vinho, culturalmente falando, cultura dos judeus, é alegria. E eu quero profetizar nessa noite debaixo da verdadeira profecia, que haverá um tempo de alegria na tua casa. Alguma coisa precisa ser transformada lá, e a palavra está sendo liberada. A palavra que não volta vazia está sendo liberada. Eu não sei o que precisa de transformação, mas não é tu que vai fazer, é o céu que vai fazer. Não é tua boca que vai dizer, é o Espírito que vai falar. E quando tu menos esperar, o que não tinha cheiro, o que não tinha gosto, o que não tinha sabor, o que não tinha nada, você vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Senhor, obrigado pela transformação que o Senhor realizou dentro da minha casa. Há milagres aqui nessa noite sendo liberados sobre a tua casa. Toma posse, porque a palavra de Deus não volta vazia. Segunda casa, a casa da sogra do Pedro. A sogra de Pedro está queimando de febre, nada resolve. E Jesus resolve ir na casa de Pedro para curar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas quando tu chegou hoje ali e me abraçou, eu te abracei, e você veio entrando procurando lugar. Por um momento, quando eu olhei para você, eu tomei um susto, Sancler, porque eu via ela andando normalmente. E o Espírito Santo falou assim para mim: eu vou entrar nos nervos e eu vou fazer a obra, porque Ele é médico por excelência. Ele vai além da medicina. E assim como Ele entrou na casa da sogra de Pedro, a mulher está queimando de febre, Ele chega. A Bíblia diz que quando Ele chega, Ele tomou-a pela mão, levantou-a. Aí está escrito aqui, ó: e a febre a deixou. Glória a Deus. Seu lar está sendo visitado com cura. Jesus ainda cura. Jesus ainda faz milagres. Todo espírito de enfermidade, toda semente que o meu pai não plantou, toda seta que voa de dia contra a tua casa, toda mortandade que assola o meio-dia contra a tua casa, todos os dardos inflamados do diabo contra a tua casa, todas as potestades e hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestiais, que estão bombardeando o teu lar, hoje é o dia da tua vitória. Toma posse da palavra de milagre
profetizar debaixo da palavra do Eterno, haverá cura para o teu lar, haverá cura para a tua vida, haverá cura para a tua parentela. Toda enfermidade, seja ela patológica ou espiritual, hoje é noite de cura para a sua casa. Ele foi até a casa de Levi, terceira casa, Lucas 5:29. Levi era um cobrador de impostos, assim como Zaqueu. Ele fez um banquete muito grande com a nata da sociedade. E Jesus vai até lá trocar ideia com os publicanos. E de repente, ele manifesta o seu poder na casa de Levi para levar o perdão. Quantos lares estão sendo destruídos por causa do ódio, da falta de perdão? Quantos relacionamentos entre pais e filhos, marido e mulher, mulher e marido, irmãos e irmãs, quantos familiares que não aguentam se olharem por conta de situações que aconteceram? Você não precisa conviver, mas carregar ódio, rancor, mágoa dentro do teu coração por alguém, isso vai te apodrecer os ossos, isso vai te tornar enferma e enfermo. Ele chegou na casa de Levi, onde o cenário era um cenário completamente desfavorável para se tocar no assunto de perdão. Mas o perdão, ele cabe em qualquer cenário. O perdão é bem-vindo em qualquer banquete. O perdão é bem-vindo em qualquer família. O perdão é bem-vindo em qualquer situação. Aparentemente está tudo organizado, está tudo bem, está tudo certo. Aparentemente o casamento está de vento em polpa. Mas ele conhece os bastidores de cada vida, de cada família, de cada coração e de cada sentimento. Há uma unção perdoadora aqui nessa noite. Só o Espírito Santo que nos ajuda a perdoar. A casa de Levi tinha um grande banquete. Mas o tempero essencial não tinha. Perdão. E Levi ofereceu-lhe um grande banquete em sua casa. E estavam à mesa com eles um grande número de publicanos e outros. E Jesus diz assim: olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quem aqui não tem pecado, levanta a mão. Então tu não tem o direito de negar perdão para ninguém, porque o pecado de não perdoar é igual a blasfêmia contra o Espírito Santo. É um outro pecado também que te condena ao inferno. A blasfêmia é um, e o pecado de não perdoar é outro. Porque Jesus ensina dizendo: se vocês não perdoarem,
perdoar os homens, eu também não vos perdoarei. Se você não for perdoado por Deus, em que céu tu vai morar? Da boca da onça. Que o Espírito do Senhor nos visite nesta noite. E se há algum bloqueio no teu coração e no meu coração, para liberar perdão, que nesta noite seja despedaçado por causa da unção de Deus. A casa de Jairo, ele vai levar vida. A menina está morta, não tem vida, e ele vai até lá para trazer a vida a quem não tinha mais vida. Tem coisas dentro do nosso lar que, se a gente não tomar cuidado, morrem. E eu falo de uma morte não física, eu falo da morte dos valores. Existem valores que já morreram. Os filhos não respeitam mais os pais. Tem filho que é traidor, sacaneia o pai, sacaneia a mãe, mente para o pai, mente para a mãe. Isso são valores que morreram. Pais peitando filhos e filhos peitando os pais. Tem sempre uma mentirinha enrustida. A Bíblia diz: pais, não ireis os vossos filhos. O pai não tem direito de irar os seus filhos. É bíblico. Por que essa geração está morrendo logo? A gente abre o Facebook, é 21 anos, é 22 anos, é 23 anos, é 25 anos, está tudo morrendo. Por quê? Porque honrar pai e mãe é mandamento com promessa. Se quiser viver bastante, tem que honrar pai e mãe, senão morre antes. Isso é morte. Mas eu profetizo debaixo da palavra vida sobre o teu lar. Existe relacionamento de pais com filhos que é muito estranho. Não tem conversa. Tem filho que chega em casa e não dá um beijo no rosto da mãe e no rosto do pai. Entra que nem um bicho. Onde já se viu isso? Cadê a Maísa? Minha filha está aí, a Maísa? A Poliana está aí. Quantas vezes vocês chegavam da escola, às vezes na pressa, com fome, esquecia de falar comigo? O que eu fazia? Falava: como é que é? Não, pai. Não, pai, o quê? Você precisa usar a autoridade da unção que está sobre a tua vida. Tem coisa que não é Deus, você tem que fazer a tua parte. E o céu vai consertar o que tiver que consertar.
Mas pelo amor de Deus, vamos colocar nossa casa em ordem. Tem pai que tem coragem de se submeter a filhos. Eu tenho 2 filhas aqui casadas, elas são testemunha. Apanharam e apanharam com força. E não me arrependo de ter batido. A gente fica com o coração triste. Mas quando tinha que sentar ali a pancada, eu dava sem dó. Tem que me respeitar, tem que me obedecer. E se mentir para mim e eu perder a confiança, já era. Foram 2 princípios que eu criei a minhas 2 filhas. Eu não quero que minta para mim. Não quero que minta para mim. Não quero que me engane. Porque se eu descobrir, a confiança vai embora. Vocês não vão deixar de ser minha filha, mas a confiança vai embora. Confiança dentro de um relacionamento familiar é tudo. Filho que trai a confiança do pai está correndo risco de morte, mas assim, você não tem noção. É bíblico isso. É que ninguém tem coragem de pregar isso, ensinar isso. Já pensou um pai fazer o velório de um filho? Isso é a dor mais horrível que deve ter na vida. Mas é bíblico. Antigamente era benção pai, benção mãe. Hoje, e aí, velho? Beleza? E aí? Não tem mais respeito não. Ele chega na casa de Jairo e ressuscita a menina. E aonde a morte estava estabelecida, a vida chegou. Jairo tomou uma atitude. Os pais de hoje precisam ter atitude. Eu olho coisas que acontecem aqui dentro que eu fico doente. Eu fico doente. Mas eu não posso me meter na vida pessoal de ninguém. Eu não tenho esse direito nem essa autoridade. Eu fico olhando e dizendo: Senhor, tem misericórdia, tenhas piedade. E eu não falo isso sem base bíblica. O meu julgamento, ele tem que ter fundamento bíblico. E julgar não é errado. Mateus 7, você vai ver que julgar segundo a reta da justiça não é pecado. Julgar sem a reta da justiça, aí é pecado. Aí você tem que tirar a trave do teu olho para falar da vida de alguém. Tem várias casas aqui que ele entrou. Mas existe uma casa, para finalizar, que essa casa não é uma casa que ele só vai dar uma passada para fazer alguma coisa. Essa casa ele escolheu para morar. E como ele sabia que esse negócio de templo ia crescer de maneira monstruosa, então Deus olhou e disse assim: eu não vou habitar mais em cabana, vou tirar o tabernáculo de cena, agora vai ser templo. Aí na dispensação da graça, como ele é conhecedor do futuro, bom, se eu continuar com essa metodologia de querer habitar em templos feito por mãos humanas, eu vou ter problemas sérios. Já tem sem ser, imagina se continuasse com essa metodologia. Então para fulano dizer: não, Deus habita aqui no meu ministério, não, Deus está aqui nesse templo, não, Deus está
Aquilo é que nem a mulher samaritana, coitada. Olha, eu aprendi que adora aqui, adora ali, adora lá, adora... Onde é que é? Jesus disse, não tem lugar não. Não tem endereço certo não. Se tu aprender a me adorar de verdade, acabou. A presença desce. A glória se manifesta. Está resolvido o problema. Que casa que ele escolhe? Está do seu lado aí. Olha para essa pessoa. É você. O templo vivo do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Olha para cá, entenda. Isso não foi uma escolha ministerial. Isso foi uma escolha de Deus. O tabernáculo foi Ele que planejou para Ele morar através da arca que ficava no Santíssimo. Pátio Santo e Santíssimo. Depois ele mudou e disse: eu vou para o templo, vou para uma coisa maior, mais sofisticada, mais elegante, mais aconchegante, de forma que os homens tenham a oportunidade de chegar mais perto e eu chegar mais perto. Aí ele começou a perceber que o povo adorava mais a obra do que o Deus da obra, adorava mais o templo do que o Deus do templo. Então ele disse: vou mudar. Como eu sei que vai ter muita gente que vai se achar melhor do que o outro, então eu vou habitar na vida de todo mundo para igualar na comunhão. Olha para o seu irmão e diga: o Espírito se move em você. Vamos ficar de pé? Diga: você tem um valor. Eu não sei como é que anda a tua autoestima. Eu não sei como é que anda a tua vida emocional. Eu não sei como é que anda a tua vida sentimental. Eu não sei. Todos os processos que eu passei e passo na minha vida, que atinge a minha vida emocional, eu consigo superar. Por quê? Porque eu valorizo quem eu sou. Eu só consegui superar até hoje porque essa é a forma que eu me comporto diante daquilo que se levanta para me destruir emocionalmente. Eu falo comigo mesmo: quem me escolheu não foi o homem. Quem morreu por mim não foi o homem. É assim que eu me valorizo, pastor Moisés. Tem dia que a gente se sente aquela cana que passou na moenda, aí o cara tira, dobra a terceira, dá até raiva. Tira o último caldo que tem, depois joga o bagaço lá no lixo. Tem dia que a gente se sente assim, o processo pesado. Mas aí a gente para e pensa: eu sou o templo. Glória a Deus. Ele escolheu a minha vida para fazer morada. Não é um final de semana.
não é uma casa de veraneio, é morada. Ele diz assim: e eis que esse Espírito Consolador estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero convidar você a orar comigo e dar lugar para Ele ter liberdade na casa que Ele escolheu para habitar. Não adianta, irmão, Ele bater, porque quem bate está sem a chave e está do lado de fora. Se você tem a chave, você não bate. E Ele só terá a chave da nossa vida se o nosso nível de entrega for sem reserva. Enquanto existir reservas na minha vida, até aqui eu sou crente, daqui para cá não dá para ser. Até aqui eu consigo, daqui para cá não dá. Deus, Ele te chamou para você ser inteiro, não pela metade, não 90%, porque quando Ele subiu no madeiro para morrer por ti e por mim voluntariamente, Ele se deu inteiro, Ele não se deu parcelado, Ele não se deu pela metade, Ele se deu inteiro. O sacrifício foi pleno. Pai, está consumado, tetelestai, está pago. Eu quero que você entenda que a glória de Deus não está nessas paredes aqui, ó. Quando a igreja começa a se movimentar e sentir, é porque a unção do Espírito está em você, não é na parede, não é dentro do templo construído por mãos humanas, é em você. E você sabia que a unção é transferível? Você sabia disso, não? Você sabia que se o pastor Sancler estiver cheio do Espírito Santo, deu lugar, e o pastor Hélio está aqui na luta, na dificuldade, o que está aqui, ó, vem para cá, porque o Espírito é o mesmo. Moisés, eu vou tirar da unção que está em você e vou derramar sobre os 70 anciões. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, os caras foram cheios. Então eu... Como? Elias para Eliseu. Eu quero que você segure na mão dessa pessoa aí que está do teu lado aí. Escolha alguém. Fica de frente, fica de frente. Fala assim: se tu estiver vazia, eu estou cheia e nós vamos transbordar. Deixa eu perguntar aqui nessa noite se tem alguém. Isso é uma pergunta, não é revelação. Tem alguém que se encontra afastado ou afastada dos caminhos do Senhor? Levanta a mão que eu quero conhecer, se tem alguém. Está todo mundo na bênção. Tem alguém que ainda não é evangélico que nos visita? Levanta a mão.
está se rendendo aos pés do nosso Salvador. O Rony me falou umas palavras para ele, porque ele trabalha junto com o Rony. E tudo que foi dito lá, foi dito aqui. E uma vida quando vem aos pés do Senhor, não do pastor Paulo, em lágrimas, alguma coisa aconteceu dentro desse coração. Eu me lembro que quando eu também tomei essa decisão, foi debaixo de muita lágrima. E eu disse para ele que essa decisão que ele toma hoje é a melhor decisão que ele já tomou em toda a vida dele. Conta com a gente, nós somos uma família aqui, tá? Aqui é todo mundo filho do mesmo Pai, Deus. E você conta conosco. E a partir de hoje, você estará debaixo das orações dessa igreja. E esse negão aqui, ó, que já deveria estar aqui do teu lado abraçado, bora! Ele vai te dar toda a cobertura de aconselhamento, dúvidas que você tiver. Ele e a esposa dele, missionária Débora, eles fazem esse trabalho aqui, tá? Porque assim, eu aceitei Jesus, e agora? Então você vai ter um casal que vai te conduzir, te orientar. A gente está junto, o Rony também, e aí a gente se ajuda, tá bom? Estendam as mãos para cá, amados. Querido Deus, muito obrigado pela decisão do teu filho. Que o Senhor venha esclarecer, abrir a sua mente, se revelar a Ele, como o Senhor fez com cada um que aqui está. Que ele sinta a presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha aplanar os seus caminhos e lhe dar sabedoria, entendimento, para que ele possa viver essa coisa tão gostosa e maravilhosa, que é viver sentindo a tua presença. A igreja concorda, diga amém.